Olá, esse é o Berosca News, estamos de volta. Se você mora no Brasil, você seja bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa Berosca, né? Eu tinha comentado mais cedo, eu acho que ontem, na verdade, que é difícil escolher um tema para falar quando tanta coisa maluca, estapafúrdia acontece no Brasil, né? Mas aí as coisas vão se sucedendo e saiu uma reportagem hoje na revista Piauí, ligada à Folha de São Paulo, sobre um caso envolvendo uma reunião do presidente da República e alguns generais, inclusive o ministro da Justiça e o advogado-geral da União, em que se cogitou lá em maio de uma intervenção do presidente mandar militares do Exército invadirem e destituírem os ministros do STF. Então, um pouquinho sobre isso e as consequências simbólicas disso, do momento que a gente está vivendo, que eu quero falar hoje. Birosca News é esse quadro que eu faço aqui todas as segundas e quintas, via Instagram, e depois disponibilizo no meu canal do YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia, e também via podcast, o áudio, no Spotify, Deezer e outras plataformas de podcast. Então, se você gostou, curta depois lá o vídeo, curta esse vídeo, enfim, compartilhe e vamos tentar alcançar aí outras pessoas para que elas possam participar desse tipo de questionamento também, né? Pois então, eu queria, para falar desse caso, eu queria lembrar algo lá de 2018, um pouquinho antes do primeiro turno das eleições. Um dos filhos do então candidato a presidente da República, o Eduardo Bolsonaro, que já era deputado federal por São Paulo, ele diz, algo que ficou bem famoso, que caso o STF de alguma forma atrapalhasse o pai dele na candidatura, né, depois se ele vencesse no primeiro turno, assim, que era muito fácil resolver esse problema, que era só bastava um soldado e um cabo, que eles então invadiriam o STF, que afinal de contas os ministros do STF só têm o poder da caneta, e que se caso algum deles fosse deposto, preso, enfim, ninguém sentiria falta. E aí, 2 anos depois, a gente vai ter então uma consulta que o ministro Celso de Mello faz à Procuradoria-Geral da República, lá pelo mês de maio, no sentido de que a possibilidade, a necessidade do celular do presidente ser apreendido dele e de do outro filho, Carlos Bolsonaro, por causa das investigações que estão acontecendo, das várias investigações de rachadinha, de fake news, enfim. E aí então o presidente da República se reúne com 3 generais, entre eles o general Heleno, do Gabinete Institucional. Depois se juntam nessa reunião, uma reunião que começou às 9 horas do dia 22 de maio desse ano, 2020. Depois se juntam mais o ministro da Justiça, o ministro da Defesa e o advogado-geral da União, em que o presidente da República diz: vou intervir, vou mandar tropas invadirem o STF, destituírem os ministros para botar as coisas em ordem, segundo a concepção absolutamente bizarra que se tinha disso. Mas o mais impressionante, quer dizer, como se uma coisa fosse mais impressionante que a outra, mas enfim, é que o advogado-geral da União e o ministro da Justiça, 2 pessoas, portanto, formadas em direito, estavam de alguma forma tentando encontrar meios jurídicos que justificassem uma coisa maluca, estapafúrdia dessas. E aí, nesse sentido, um texto do ministro do Ives Gandra Martins, que eu comentei num vídeo há algum tempo atrás, e vou colocar o link aqui na descrição, em que o Ives Gandra vai falar aquela coisa maluca, estapafúrdia, de que o artigo 142 da Constituição daria às Forças Armadas um certo poder moderador sobre a República, e que sim, o presidente da República, por exemplo, poderia se valer das Forças Armadas caso ele quisesse intervir num outro poder, né? É interessante que foi necessário que o STF se manifestasse sobre isso na ADI 6457, proposta pelo PDT,
e para que o STF dissesse muito claramente que não, o artigo 142 da Constituição não possibilita que um poder se valha das Forças Armadas para intervir em outro poder. Quanto mais considerar, e o STF expressamente diz, considerar que o presidente da República, como chefe supremo das Forças Armadas, pudesse valer de tal coisa, o que o transformaria num super presidente, e além do mais, que as Forças Armadas não são um poder moderador, não existe poder moderador no Brasil, que isso é uma grande bobagem. Né? E as coisas têm que ser ditas exatamente nesse tom. É uma grande bobagem isso que foi falado por aí. Pois bem, mais de uma vez, o presidente da República disse que faria essa coisa maluca, estapafúrdia, bizarra, né? Mas ele foi demovido da ideia pelo general Heleno, do gabinete institucional, e, na verdade, ele desistiu dessa ideia quando o general Heleno, então, propôs fazer uma nota, uma nota em desagravo aí do presidente, e, além do mais, ficou provado que, na verdade, não havia esse pedido de apreensão do telefone do presidente da República, que isso não existia. Na verdade, havia uma ideia, uma consulta que foi feita pelo Celso de Mello, mas que efetivamente não havia essa demanda. Então, diante da questão de que, afinal de contas, o telefone, não havia essa ordem de apreensão do telefone do presidente, e com a promessa de uma nota contundente do general Heleno, o presidente se acalmou. A nota do general Heleno, ela foi recebida com muita crítica pelo meio jurídico, pelo meio político, porque ela, por exemplo, em determinado momento, ela diz que as ações como estas e outras e decisões que o STF estava tomando naquele momento poderiam, abre aspas, ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Que no final das contas, nessa época em que essa nota foi colocada, em maio, a gente nem sabia dessa reunião em que o presidente da República havia falado dessa intervenção. Quer dizer, a gente já achou a nota absurda, mal sabíamos nós que ela era, na verdade, muito mais moderada do que a proposta que tinha sido feita pelo presidente da República de intervir no STF com militares. Não é? Depois disso, o ministro Celso de Mello acabou autorizando a divulgação do vídeo daquela reunião ministerial em que um monte de coisas também foram faladas, que até hoje ainda estão reverberando, né? E o ex-ministro da Educação, inclusive, perdeu o cargo por causa disso e teve que, de alguma forma, sair do país porque ele falou um monte de coisas, enfim. E com essa decisão do ministro Celso de Mello sobre o vídeo da reunião ministerial, o Bolsonaro volta a falar em alguns tweets dizendo: acabou, pontinho, não vou falar aqui, né? Não dá para admitir mais atitudes de certas pessoas, chegamos ao limite. E o filho dele, de novo, Eduardo Bolsonaro, agora então 2 anos depois daquela fala dele sobre pegar o STF com um soldado e um cabo, Eduardo Bolsonaro também se manifesta dizendo que a questão da ruptura já não é mais uma questão se ela vai acontecer, mas quando. Pois bem, esse contexto que eu quis narrar aí, ele é muito preocupante, porque no final das contas o que a gente está discutindo aqui que país que é esse? O que é isso que é esse país? Como é possível que depois de 32 anos da Constituição da República, em que nós botamos, pelo menos tínhamos botado uma pá de cal no regime militar, de quarteladas, de invasão de um poder sobre outro, do executivo sobre os outros, melhor dizendo, né? Que um presidente da República venha propor, sequer cogitar de uma coisa maluca como essa. De pegar os militares para invadirem o STF, tirarem os ministros das suas cadeiras. O que é isso? Como é possível uma coisa dessas? Que birosca é essa que a gente vive? Que coisa bizarra é essa que a gente vive? Como é que eu posso não chamar, não é, esse meu noticiário de Birosca News, se não o mínimo que eu posso dizer sem sofrer censura por usar palavras de baixo calão, porque isso é algo absolutamente estapafúrdio, isso não tem menor cabimento.
o fato do STF ter sido necessário que o STF decidisse essa ADI, a ADI 6457, para quem quiser consultar, até agora foi dada só uma cautelar. O fato do STF ter dado essa decisão para dizer o óbvio, que Forças Armadas não podem ser utilizadas pelo comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República, para invadir outro poder, só isso já é muito bizarro, só isso já é uma falha. O que nós construímos nesses 32 anos de regime, teoricamente, um Estado democrático de direito, que a gente ainda precisa que o STF seja obrigado a se manifestar sobre uma coisa que é absolutamente óbvia? Que numa democracia um poder não pode intervir no outro, um poder não pode pegar milico e botar na porta do outro para tirar o outro da cadeira dele, tirar a caneta da mão dele, para usar a expressão lá do Eduardo Bolsonaro. O que é isso? E o mais incrível é que a gente tem tanta coisa bizarra, maluca, estapafúrdia acontecendo nesse país, que essa provavelmente vai só passar como mais uma. Essa vai passar provavelmente só como mais uma das coisas sem sentido que acontecem nesse país, né? Que acontecem com esse desgoverno. Mas olha, como professor de Direito Constitucional, como cidadão brasileiro, mas especificamente como professor de Direito Constitucional, isso é algo que me causa, para mim isso é um escândalo, assim, de uma proporção que só mostra o fato de que nós não construímos uma república nesse país. A gente não tem uma república, a gente não tem um Estado que tenha instituições que estejam funcionando. Ao contrário do que o pessoal fala por aí, as nossas instituições não estão funcionando. Se elas funcionaram algum dia, pararam de funcionar já há algum tempo. Porque não é possível que algo assim seja dito e isso fique por isso mesmo. E fique por isso mesmo. Não é possível que algo tão maluco, estapafúrdio, seja dito... E é óbvio, não é uma democracia séria. Não há uma institucionalidade séria nesse país. Não há república nesse país. Isso aqui é uma birosca mesmo. Não tem como a gente chamar de outra coisa que não uma birosca, porque não é possível, com tantas dissertações de mestrado, tantas teses, tantos cursos de direito, tanta gente conhecendo, teoricamente pelo menos, a Constituição e as leis, a gente ainda ter uma coisa maluca dessas sendo noticiada como se fosse só mais uma coisa bizarra, só mais uma excentricidade desse país. Isso é algo assustador. Eu estou absolutamente... não tem nem como definir, sem usar de palavras que não podem ser utilizadas num vídeo, para definir o que é essa birosca que a gente mora, em que um presidente da República cogita seriamente em fazer uma coisa dessas. O tio do pavê, tá certo? O tio do WhatsApp falar uma coisa dessas é engraçadinho. Agora, um presidente da República, não é possível isso. O que vai virar esse país? O que a gente está virando? Ou o que a gente sempre foi e que talvez só agora esteja escancarado, não é? Muito bem, pessoal. Obrigado a todas e todos que acompanharam aqui meu desabafo. Eu estou realmente muito absurdado com essas coisas que virou esse país, não é? Na quinta-feira eu retomo e vamos ver o que vai ter na quinta-feira, né? Depois dessa, eu já estou acreditando que na quinta-feira a gente vai ter o quê? Meteoro caindo nesse planeta, porque é a segunda coisa mais maluca que pode acontecer depois dessa revelação dessa semana, né? Muito bem. Se você gostou desse vídeo, como eu disse, curta, compartilhe, mande para outras pessoas. Quem sabe a gente faz uma rede de pessoas que pelo menos tem a possibilidade de se indignar ainda com relação a isso tudo que acontece nesse país. Pelo menos a indignação a gente ainda tem o direito de ter e de fazer aí a partir daí alguma coisa democraticamente a respeito, que obviamente não é botar milico para ir contra as instituições, ainda que seja o presidente da República. Ok, gente? Obrigado a todas e todos e até a próxima.